antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a As vós, coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. E celebrar a ressurreição de Jesus é celebrar a garantia de que a vida plena, a vida em plenitude, resulta de uma experiência feita serviço, em favor dos outros, em favor dos irmãos. Ou seja, o céu é para aquele que se ama, é para aqueles que amam e se doam uns aos outros. E nós vamos compreender isso observando essas três leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Foi escrito mais ou menos 80 anos depois de Cristo. Foi escrito, todo mundo sabe, pelo evangelista São Lucas, numa fase em que a igreja já estava estruturada. Só que nessa estruturação da igreja começam a aparecer certas pessoas se dizendo mestres e ensinando doutrinas estranhas dentro da comunidade. Ou seja, é o que acontece muito hoje. Aparecem pessoas dizendo que tais coisas devem mudar, tais coisas devem ser tiradas do seu contexto natural, e de repente um monte de gente vai atrás. Portanto, a comunidade precisava de critérios claros, capazes de identificar a verdadeira doutrina de Jesus. Ou seja, quando olhar para o nosso modo de vida, vão enxergar, esses são de Cristo. E aí o texto de hoje fala do anúncio, aquilo que nós chamamos de querigma. E Pedro anuncia Jesus como ungido, aquele que tem o poder de Deus.
Depois fala das atitudes de Jesus, que passou pelo nosso meio, passou a vida fazendo bem, passou a sua vida curando todos os que eram oprimidos, curando todas as feridas. Em seguida, dá testemunho da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição. E aí ele termina dizendo: aquele que acredita nele recebe o perdão dos pecados. Portanto, a ressurreição, para o evangelista Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, não é um fato isolado, mas é o coroamento de uma vida vivida na obediência. A obediência ao Pai e na doação aos homens. Portanto, está aqui a receita para irmos para o céu, meus irmãos. Uma vida de obediência ao projeto de Deus. E essa obediência precisa me fazer um homem, uma mulher, uma família do serviço. Eu preciso estar a serviço uns dos outros. E aí nós temos a receita mais eficaz para a chegada no céu. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, quando Paulo escreve para a comunidade de Colosso, Paulo já está na prisão. E o assunto que estava latente na comunidade era também a questão de doutrinas estranhas, criadas para contrapor os ensinamentos de Jesus. Então Paulo vem afirmar a absoluta suficiência de Cristo. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos ficar procurando coisas para contemplar ou para completar a nossa fé. Nós precisamos de Cristo. E quando Cristo é tudo em todos, aí nós temos a receita da felicidade. Nós não precisamos, eu até dizia alguns domingos atrás, tem muita gente que no domingo vai à igreja, agora não, porque todas as igrejas estão fechadas. Mas que no domingo vai à igreja, na segunda vai no centro espírita, na terça vai ler a mão, na quarta vai fazendo aquele monte de ritual, como se aquilo fosse completar a fé. E São Paulo deixa muito claro: Cristo reina absoluto na vida daqueles que fazem opção por Ele. Então, meu irmão, se você procura essas coisas, é porque a sua opção por Cristo ainda não foi verdadeira. Quando nós fazemos opção verdadeira por Cristo, nós nos embriagamos do Cristo. E aí a nossa vida passa a ser a mesma vida do Cristo. E como é que foi a vida do Cristo? Um homem que só amava, um homem que só perdoava, um homem que só curava feridas, um homem que era o homem do diálogo, um homem que não condenava ninguém. Portanto, São Paulo vem dizer: Cristo basta na nossa vida. E aí hoje, nesse texto, ele recorda aos cristãos que é preciso viver de forma coerente e verdadeira o compromisso que nós vamos assumir com Cristo. Não adianta dizer que nós somos cristãos e se a nossa vida não dá testemunho disso. Dizer que é cristão dentro de uma igreja, dizer que é cristão num lugar fechado, é muito fácil. Agora, testemunhar esse Cristo lá fora, no mundo do trabalho, na família, no mundo dos negócios, lá é difícil, porque lá nós vamos encontrar resistência. Mas é essa fidelidade ao Evangelho e a Cristo que vai garantir para cada um de nós o céu. Portanto, nós temos que viver sim, com os pés no chão, com os pés nessa terra, mas o nosso coração precisa estar lá em cima, lá onde é a nossa pátria definitiva, lá onde se encontram os bens eternos. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 20 do evangelho de São João, começa dizendo assim, o evangelho: no primeiro dia da semana. Aparentemente é algo cronológico. Primeiro dia da semana. Mas nós devemos entender de outra forma, para melhor compreender esse evangelho.
O primeiro dia, na perspectiva de João, significa o começo de um novo ciclo, o começo de uma nova criação, o começo da Páscoa definitiva. É o novo tempo, é o tempo do homem que nasce a partir da ação de Jesus. E quais são as personagens desse primeiro dia da semana? Podemos olhar no Evangelho, Maria Madalena. Maria Madalena, a primeira que se dirige ao túmulo. E essa Maria Madalena, nós podemos olhar para ela como aquela pessoa que representa essa nova humanidade, que nasce da ação criadora do Messias, que mudou completamente de vida quando se encontrou com Jesus. E essa comunidade acredita que a morte havia vencido, que a morte havia triunfado. Por isso ela vai procurar Jesus no sepulcro. Portanto, essa comunidade, nascida da ação criadora de Jesus, estava perdida, estava desamparada, estava insegura. Mas que diante do sepulcro, ela acredita que a morte não venceu, que Jesus continua vivo. E aí depois o Evangelho apresenta mais 2 discípulos, uma catequese sobre a dupla atitude dos discípulos. E quais são esses discípulos? O Evangelho está explicando: Pedro e o discípulo amado, que nós podemos muito bem colocar o nome, que é João. E diz o Evangelho que Pedro e João, quando encontram com Maria Madalena, quando ela conta que Jesus não estava no túmulo, os dois saem correndo e vão até o túmulo. E aí tem até um trocadilho que o discípulo amado corre mais rápido que João, do que Pedro, e chega primeiro ao túmulo. É o que está aí no relato do Evangelho. Se nós formos olhar para a idade dos dois, nós vamos entender que João tinha 17 anos e Pedro já era um senhor. Então, um jovem e um senhor correndo, é óbvio que o jovem chega primeiro. Mas lá no final está a resposta. Ele chega primeiro, mas não entra dentro do túmulo. O discípulo que chega primeiro é o discípulo amado. Ele era amado por Jesus, e ele amava Jesus. E quando a gente é amado, e quando a gente ama, nós descobrimos coisas que o mundo não descobre. O amor nos leva a descobertas. E o que é que o discípulo amado descobriu? Que a morte não tinha vencido. Ele não precisava constatar, porque ele sempre estava em sintonia com Jesus. Nas diversas ocasiões do Evangelho, nós encontramos esse discípulo amado em sintonia com Jesus. Ele acredita que a morte não havia dado a última palavra. E Pedro, que significa aquele discípulo obstinado, aquele discípulo que acreditava que a morte seria um fracasso, se recusa a acreditar que essa vida nova passa pela humilhação da cruz. Ele precisa entrar, ele precisa constatar. E João já havia percebido que a morte não pôs fim à vida. E aqui está, meus irmãos, a imagem do discípulo ideal. Aquele que sempre está em sintonia com Jesus. Aquele que corre ao encontro de Jesus e descobre que a morte não pôs fim à vida. Meus irmãos, é Páscoa, é vida nova. Que a Páscoa aconteça na nossa vida. Que a Páscoa aconteça na nossa família. Que a Páscoa aconteça na nossa igreja. E assim como o discípulo amado, poderemos reconhecer e poderemos proclamar para o mundo inteiro: Ele vive, Ele está presente no nosso meio, Ele caminha conosco. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura.
As coisas antigas já se passaram.